Bom, continuando então os nossos estudos, né, do livro Ação e Reação, nós estamos no capítulo 15, o título é Anotações Oportunas. E para a gente ter uma visão aí mais geral, né, do que nós vamos estar conversando nessa aula, né, foi feito um resumo, né, um básico do que nós vamos estar conversando. Sempre dentro desse diálogo, né, do Silas, do Hilário, do André Luiz. O Hilário e o André Luiz fazendo perguntas e o Silas respondendo, e durante as suas respostas ele vai colocando aí conceitos importantes dentro do Espiritismo. Então nós temos nesse capítulo 15, que eu achei bem legal a abordagem da psicanálise, né, sobre a ótica espírita. Inicialmente, a gente observa, né, no livro, até aqui no capítulo 15, que inicialmente tivemos descrições no livro dos ambientes da Mansão da Paz, tanto interno como externo, né, tanto o cotidiano, a rotina, né, lembra que foi colocado que existe uma alta tecnologia, uma tecnologia avançada de proteção, né, umas barreiras eletromagnéticas para que não ocorra invasões, né, da, da parte interna da colônia Mansão da Paz, que ela está ligada, né, à colônia Nosso Lar, embora a Mansão da Paz fique aí numa zona bem mais densa do umbral, né, para então a gente ter os exemplos práticos e cotidianos de casos individuais e familiares da reencarnação. Então a gente tem lá no início colocações, né, descrições gerais sobre a colônia, e depois, nos últimos capítulos, a gente teve casos específicos, né? Então, por exemplo, o Apoliano e o Sabino, né? Aí nós tivemos lá o Ildeu, né? O próprio caso do Antônio Olímpio, né? Então, esses casos são bem interessantes, né? Porque a gente pode fazer uma associação ou com a nossa vida pessoal, ou com o que a gente vê na mídia por aí, né? Esses casos aí de homicídios dentro da família, né? Umas coisas assim bem complicadas, difíceis, né? De se observar, de se acompanhar e que fazem parte da nossa vida cotidiana, infelizmente ainda, né? Então, esse capítulo 15, ele faz, parece que além de uma síntese aí desses últimos capítulos de casos individuais, né, ele faz uma pausa também para depois a gente ver o que vem para frente aí nos próximos capítulos, né? Também tem uma citação do Evangelho de João, né, no capítulo 8, versículo 34, e temos temas importantíssimos aí no campo da sexologia sob a ótica espírita, né? Tudo isso aí no capítulo 15. Então vamos lá. Bom, continuando então, reflexões aí a partir dos trechos, né, de trechos retirados do capítulo 15. O trecho que nós vamos ver, ler agora, estudar, Silas está respondendo a um questionamento do Hilário sobre Freud, né? Ele, inclusive, é citado, o Sigmund Freud, onde nós temos o retrato dele aí, né, à direita. Nasceu em 1856 e desencarnou em 1939, né? No século passado. Vamos ao trecho. O grande médico austríaco, Freud, né, poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei da reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico. Então é preciso a gente colocar que Freud, ele foi quem desenvolveu, né, quem criou a psicanálise, e a psicanálise é um tratamento relacionado à parte psicológica, né, à psique humana, não é a psicologia em si e nem a psicoterapia, né, é um tipo de psicoterapia, né, onde se trata, através de uma avaliação, um acompanhamento, né, do paciente, sobre casos que ele vai colocando da vida, né? O paciente vai colocando problemas que ele vivencia, e aí há uma interpretação dentro da linha da psicanálise, né?
que tem assim aí panoramas bem super importantes, né? Freud foi quem colocou aí a questão do inconsciente, né? E a gente, à luz do espiritismo, sabe que o inconsciente ele é o espírito se manifestando através do perispírito, né? E depois do nosso cérebro, né? Para a nossa vida cotidiana. Mas basicamente o que é interessante aqui é colocar que o que o Silas está colocando, né? Que Freud não avançou na visão da reencarnação. Então, os casos, né? De maior dificuldade ou menor que o ser humano vivencia, sem ter essa visão da reencarnação, é mais difícil de você avaliar, né? Mas ele, sem dúvida, Freud teve aí uma participação na história científica, principalmente nessa questão da psique, né? Da psicologia humana, fundamental. E ele foi aluno de um médico neurologista chamado Charcot. Né? E isso é bem interessante e importante, porque o Charcot trabalhava com a hipnose. E nós temos hoje como é que eu vou dizer? Um pesquisador, né, espírita, que é o Paulo Henrique Figueiredo, que tem assim contribuído, lógico que não só ele, né, junto com pessoas que estão trabalhando, uma equipe junto com ele, tem contribuído muito aí para esclarecimentos, eu diria fantástico sobre o espiritismo, tá? Porque ele, por exemplo, ele publicou um livro que é o livro de Mesmer, né? Que assim, fala desse médico, né? Que desencarnou em 1815, o Mesmer, e que era um médico assim com uma cabeça, foi um cientista, né, com uma cabeça fantástica, a ponto de quando Kardec, que ainda não se chamava Kardec, né, não tinha o pseudônimo de Kardec, era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ter a orientação do Pestalozzi lá no Instituto Pestalozzi aos 18 anos, quando ele veio da Suíça para Paris, né? Pestalozzi falou pro Kardec, falou, ó, estuda a ciência desenvolvida pelo Mesmer, né? E aí o Kardec começou estudando com o Barão de Poté, né? Mas tem vários outros estudiosos ali de toda essa técnica desenvolvida, que é o sonambulismo, a hipnose, o passe magnético, tudo isso foi criado por Mesmer, né? Só para a gente lembrar, né, lembrando que esse livro, Ação e Reação, ele foi publicado pela FEB em 1957. Tá? Então as colocações aqui a respeito da psicanálise são dessa época, né? Embora tenham coerência com os dias de hoje. E esse é o livro que Paulo Henrique Figueiredo publicou, bastante, sabe, importante, porque aí a gente entende que Kardec já estudava o sonambulismo, né? E o passe magnético já existia. E aí, por exemplo, o conceito do fluido universal, quem desenvolveu foi o Mesmer. Tá? Então é só para a gente deixar aí um apanhado aí, né? Talvez mais dúvidas que respostas, mas é um estímulo para a gente correr atrás de outras informações e nos atualizarmos, né? Esse livro Mesmer, ele traz muita informação esclarecedora sobre os anos, as décadas que precederam a publicação do Livro dos Espíritos. Bom, então nós temos aqui a seguinte colocação do Hilário. Semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. E aí o Silas discorre, né, sobre essa colocação do Hilário. São trechos do capítulo 15, do Ação e Reação. Sim, a assertiva é respeitável em nos reportando as experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Então, nós podemos colocar aqui, inicialmente, a questão 115 do Livro dos Espíritos,
onde coloca que nós fomos criados simples e ignorantes, né? E que através da lei do livre-arbítrio, o espírito, nas reencarnações, vai adquirindo, através de experiências, né? E as consequências, né, dessas experiências, uma nova, né, visão da vida e de como ele deve agir em determinadas circunstâncias que se apresentam, né? Para não ficar no campo muito aí mental, a gente está vendo aqui os casos aí do Antônio Olímpio, né? Que causou que a morte dos dois irmãos para poder ficar com a herança, né? E aí achou que ia viver bem com a esposa e com o filho. E não é bem assim, né? Pela lei da reencarnação, quando a gente avalia aí a existência da pátria espiritual, é preciso o quê? É preciso sempre pensar no próximo, né? A felicidade, ela não é individual. Pelo contrário, né? A felicidade sempre é consequência de um caminho que a gente trilha dentro da caridade, pensando no próximo, né? E dentro dessa visão aqui que o Silas coloca também, a gente pode colocar a escala espírita, que é a questão 100 do Livro dos Espíritos, né? Então, os espíritos mais ligados à matéria são espíritos que não vivenciaram ainda a existência humana em muitas reencarnações, né? Então, são espíritos imperfeitos como nós. Depois nós vamos ter os espíritos bons, de segunda ordem, e aí os espíritos puros, que já estão aí, sabe Deus em quantos milhões de reencarnações, né? É o caso de Jesus Cristo, né? Então, ele já sublimou essa força criadora, né? De uma forma que a gente não pode nem conceber, né? O que nós podemos conceber? A realidade em que nós vivemos, né? Onde ainda temos aí os desejos, né? Que são os arrastamentos da matéria, né? Os vícios, as vicissitudes, né? Em maior ou menor grau. Em menor grau, a gente chega a ver aí o caso do Antônio Olímpio, né? Ou lá do Sabino, né? E da Poliana, o Barão lá, Barão S, né? Entre aspas, que se encontrava ainda, se encontra numa situação preso, né? A um corpo físico todo deformado, que não consegue nem ainda trabalhar o mal que ele causou socialmente àqueles que estão ligados a ele, né? Então, aí a gente tem espíritos muito ligados à matéria ainda e espíritos mais evoluídos, né? E dentro do planeta Terra, o mais evoluído é o nosso governador, Jesus Cristo, que é um espírito puro já e crístico. Temos um exemplo aí, que é o da casa mental, colocado, se não me engano, é o 5º livro da coleção André Luiz, No Mundo Maior. A casa mental é um conceito passado aí nos capítulos iniciais, 3, 4, 5. Nós temos hoje neurologistas espíritas que estudam. Você vê, esse livro foi escrito em 1957, né? E é atualíssima as informações. Tem um livro que chama Cérebro Triuno. Um dos autores é o Dr. Sérgio Lopes, neurologista, né? Que aborda de uma forma bem legal essa questão do cérebro humano relacionado à casa mental. Então nós temos aí a região amarela, que é o lobo frontal, o neocórtex, associado à casa é o sótão, né? Então trabalha o futuro, a subjetividade humana, a fé, né? A esperança, a criatividade, né? Aí nós temos a área branca, que é o córtex, onde está relacionada à área social, né? A casa, o pavimento térreo, né? Os mamíferos vivenciam já as emoções, né? E a área preta, que é o porão, é o nosso passado, né? É chamado até de cérebro primitivo ou reptiliano, que trabalha só com a existência do animal mesmo, da sobrevivência, né? Fome, sede, vontade de respirar, né? Isso tudo a gente carrega dentro do nosso cérebro, né? Bem, assim, é uma colocação muito rica, muito profunda. Outro trecho onde Silas faz uma colocação. Das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico, que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento, miséria. Então,
todos esses problemas que percorrem aí a natureza humana, né? Nós vivenciamos, os parentes, amigos, né? Esses males, né? São decorrentes desse trauma que o perispírito carrega ao longo das suas reencarnações, né? Nós já vimos aí no slide passado, né? Tem tudo a ver aí com esses registros que nós trazemos, onde hoje a gente viu a casa mental, né? Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Essa é uma nota do próprio André Luiz, tá? No livro, citando Jesus e aonde isso existe na Bíblia. Esse trecho é importante a gente vislumbrar o seguinte: o livro foi escrito em 1957, né? E a colocação de Silas aqui, ela representa o que? A questão acadêmica de estar só ligada à fisiologia, né? Ao pragmatismo, que é só a matéria, estudo da matéria. Não observar que existe a alma, que existe a vida após a morte, né? Mas, e a própria lei da reencarnação, a lei da causa e efeito, a lei do livre-arbítrio. Mas hoje, conforme a gente já colocou aqui no quadro passado, hoje nós temos já médicos, muitos médicos espíritas, né? Que estudam já a ótica das doenças pela visão espírita, né? E isso, a tendência disso é só aumentar, né, gente? Mas é bem legal porque mostra como um livro que foi escrito em 1957 ainda continua bem atual. E a própria declaração de Jesus, né? Há quase 2000 anos, como ela é atual. Se a gente assim procurar fazer uma conexão com o Espiritismo, a gente vai ter aí na questão 621, onde está escrita a lei divina, na consciência humana, né? E o que é o mal? O mal é você ir contra a lei divina, né? O bem é ir a favor, né? Nós temos isso aí na questão 630 do Livro dos Espíritos também, na terceira parte, né? Que fala das leis morais. Então, o que é você cometer o mal e se tornar escravo do mal? É enquanto você que eu digo nós, né? Enquanto ser humano não se ajustar à lei divina através das experiências que o livre-arbítrio lhe permite vivenciar, mas que assim você planta do jeito que você quiser, mas a colheita ela é obrigatória, né? E aí a gente vai aprendendo que a colheita se torna muito mais harmônica quando a gente vivencia dentro das diretrizes da lei divina, né? Isso é muito legal, é muito profundo, né? Mas é uma questão muito pessoal, individual, né? E a gente está estudando isso aqui nesses casos da Mansão da Paz, né? Hilário, né? E os problemas inquietantes da inversão. Não, Silas, não será preciso alongar elucidações, considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. É natural que o espírito, acentuadamente feminino, se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Então aqui é uma abordagem nessa questão do gênero, né? Do gênero tão tratado hoje, da sexualidade humana. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que o inconsciente desequilibrado é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher a sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus.
ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa. Então, olha, é um trecho muito rico. É claro que nós não vamos entrar aqui nessa questão da inversão na sexologia humana, né? Porque ela é muito profunda e muito vasta, né? Mas esse trecho especificamente coloca, né, que um ser humano que vem aí enquanto espírito num corpo masculino em várias reencarnações, ele se acostuma, né? Ele se acomoda a determinada situação. E aí a espiritualidade, os agentes da lei divina, a gente está vendo isso na Mansão da Paz, né? Então, quando a gente tem o ministro Sanzio vindo, eu não sei, semanalmente, se não me engano, orientar, direcionar casos, são espíritos extremamente elevados, né? De uma evolução elevada, que definem ali, olha, agora vamos colocar ele no corpo feminino, para ele, e ele vai sofrer, porque o espírito está acostumado a se manifestar dentro de um corpo masculino na reencarnação. E aí ele entra num extremo desconforto íntimo. Mas para quê? Para ele entender como é também a vida da irmã, da companheira, da filha, da mãe, né? Entender a vida um pouco do universo feminino. Até ele se modificar dentro do que a gente viu no quadro passado, né? Ajustar a sua consciência e os seus atos à lei divina. Né? Porque às vezes ele não tem consciência ainda de que ele está agindo contra a lei divina. E aí ele vai ter uma experiência desconfortável, né? Para não dizer algo mais difícil, né? Muito desconfortável, vai ser uma reencarnação difícil, mas ele, numa outra reencarnação, ele vai tratar já as mulheres com muito mais respeito e consideração. Agora, o fim desse trecho aqui eu achei interessante, porque é a mesma coisa cabe à mulher também, criminosa, né? Criminosa no sentido da mulher que age da mesma forma, né? Então, nós vimos aqui, teve o caso, num dos capítulos aqui, onde o Silas interfere junto a, se não me engano, é a Marina, né? Que está ali, tem uma proposta reencarnatória com vários filhos, né? Que são onde ela foi uma nobre em outra reencarnação. E aí ela comprometeu vários lares, porque era muito bonita, muito influente, né? Na corte real onde ela pertencia, né? E desfez vários lares. E aí ela veio comprometida numa reencarnação complicada, e aí tem a intervenção do Silas ali para ajudar ela. Por quê? Aí entra aí, entre aspas, a mulher um dos casos de uma mulher criminosa, né? Mas essa abordagem da inversão aí do gênero, ela é interessante, importante, porque a gente tem sempre casos, né? Próximos de nós, na família, talvez, e inclusive pessoas que estejam estudando que vivenciem isso também, né? Na família, amigos, parentes, de uma forma geral. É importante eu colocar aqui também que existe também, o Silas coloca, que também há uma opção do espírito fazer essa inversão em gênero, mas porque ele quer ficar limitado mesmo. Então ele quer uma vida onde ele vai estar limitado na área sexual para poder se dedicar a determinada missão na família, coletiva, né? Talvez individual, não sei. Então existe também essa opção. Não necessariamente é fruto de um problema aí, de um desajuste com o passado. Às vezes é uma opção do espírito para ele focar em determinada área e não se comprometer, não se desviar dessa proposta reencarnatória, dessa escolha, né? Reencarnatória. Bom, gente, é isso. A gente está no último quadro nosso. A gente tem aí a Mansão da Paz, né? Essa instituição que existe sob a tutela da Colônia Nosso Lar, né? Vamos pegar esse trecho aqui, onde Hilário fala: como interpretar a atitude dos casais que evitam filhos? Silas: infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, as quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável da nossa regeneração. Então aqui é uma colocação básica, né, sobre os casais que não querem ter filhos, né? E Silas coloca que isso a gente pode generalizar, mas é algo que tem que ser analisado caso a caso.
né? Então o Silas está colocando que os casais às vezes estão fugindo a uma responsabilidade paterna e materna. Mas a gente tem que avaliar caso a caso, tá, gente? Esse outro trecho. E o aborto provocado, assistente? Hilário pergunta a Silas, né? Silas responde: falta grave, né? Quer dizer, uma coisa muito além de uma falta grave, né? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criatura ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Então, a gente tem que avaliar aqui um caso específico, tá? Onde a mãe está abrindo mão de uma proposta reencarnatória, né? A gente sabe que hoje a lei protege as mulheres em casos específicos, né? De estupro, ou quando a mãe é colocada em perigo, né? A vida da mãe na gestação ou no parto é colocada em perigo. Então sempre tem aí, a gente tem aí que avaliar caso a caso, né? Mas de uma forma geral, o espiritismo ele realmente é totalmente contra o aborto. Por quê? Porque a mãe, abrindo mão de uma proposta reencarnatória, né, da maternidade, ela vai criar no perispírito dela um desajuste que ela vai ter que vivenciar em outras reencarnações. Esse reajuste vai ser pesado e muitas vezes doloroso, né? Inexplicavelmente, agora a gente já no fim do capítulo, né, esse trecho. Inexplicavelmente, Hilário emudeceu e não tive coragem de prosseguir. Aí já André Luiz, né? Não tive coragem de prosseguir perguntando, absorvido então pelo temor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros. Então, o Hilário e o André Luiz, no final desse capítulo, eles acabam emudecendo, né, se calando, porque realmente, né, gente, são abordagens tão sérias e que comprometem tanto a vida do ser humano, né, no caso de nós nos desviarmos da nossa proposta reencarnatória, das nossas responsabilidades, né, paternas, maternas, com o próximo, né, de uma forma geral, e profundas em relação também aí à visão da ciência psicológica, sem ter essa conotação reencarnatória, né, fica mais difícil a interpretação, o tratamento. E ao mesmo tempo a gente, para finalizar, né, a gente compreender que tudo que a gente viu aqui nesses capítulos tem muito a ver com a intervenção divina, né? Como o alto, a espiritualidade maior, sempre está interferindo a nosso favor, criando cenários de reencarnações que possibilitem o nosso reajuste, né, com a nossa consciência individualmente e num xadrez complexo, né, porque não é só nós, né, tem que auxiliar os nossos parentes, amigos, famílias, campo profissional, né, e isso tudo é os bons espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, o tempo inteiro aí trabalhando para nos mantermos dentro do eixo da nossa proposta reencarnatória. É isso aí, gente. Obrigado e vamos aí em frente no nosso dia a dia, buscando colocar em prática os nossos ensinamentos espíritas.